Olá pessoal que acessa os vídeos do canal Eu Cientista, eu sou o José Aparecido Mendes e estou com uma resolução de química para solucionar com vocês. Então, vamos produzir. Você brincou de encher com ar um balão de gás na beira da praia até o volume de 1 litro e fechou. Em seguida, subiu uma encosta próximo, carregando o balão até uma altitude de 900 metros, onde a pressão atmosférica é 10% menor do que a pressão ao nível do mar. Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, o volume de ar no balão em litro após a subida será de... Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é... considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, ou seja, a sua temperatura é uma constante. Nós já sabemos, aprendemos que para a temperatura constante, você vai ter variando a pressão e o volume. Logo, nós temos uma fórmula e vocês já sabem qual é a fórmula. Pessoal, volto a dizer para vocês, em quase todos os vídeos que são colocados no canal Eu Cientista, eu falo para vocês que para ficar fera em física, química e matemática, no nosso caso agora vai ser em química, você precisa aprender a tirar os dados da questão. Então, eu já tirei aqui os dados para vocês, mas vocês pratiquem, né? Esse macete de tirar os dados da questão, porque fica bem mais fácil a nossa compreensão. Se você tirou os dados da questão, eu não preciso mais nem ler ela, você pode até tirar ela para onde você quiser, porque você vai usar apenas os dados que a questão te deu. Tranquilo? Então, vou colocar esses dados dessa questão bem aqui, e nós vamos dar uma interpretada nesses dados para podermos colocar a nossa folha de rascunho e aí responder essa questão. Observe, a questão falou que a pessoa lá, você, no caso a questão falou você, estava na beira da praia. Eu quero dizer que ao nível do mar, você pode dizer, vamos imaginar aqui comigo, que você está a 0 metro de altura. Não tem altura, você é ao nível do mar, tranquilo? Então, eu posso dizer que esse 0 metro de altura que eu estou, na beira da praia, a questão diz que na beira da praia, esse 0 metro de altura, que eu considero 0 metro de altura, eu tenho pressão inicial de 1 atm, tranquilo? Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm, tranquilo? Então, ao nível do mar, quando a pressão atmosférica é 1 atm, eu posso dizer que equivale a 100%. 100% da minha pressão ao nível do mar. Tranquilo? Vocês vão entender o porquê que eu coloquei esse 100% logo. O meu volume inicial, a questão disse que era 1 litro, coloquei aqui 1 litro. Aí, você estava na beira da praia, ou seja, ao nível do mar, tinha 0 metro de altura. Depois a questão nos disse que você subiu para uma altura de 900 metros. Nessa altura de 900 metros é a encosta que você subiu, tranquilo? Levando esse sistema que você colocou ali, você estava trabalhando com ele, você levou também, né? Você levou esse balão com ar, a questão diz um balão de ar, o sistema é o balão com ar. Então, levou para 900 metros de altura, para a encosta. Lá em 900 metros de altura, disse que a pressão é 10% menor do que a pressão que você tinha ao nível do mar, logicamente. Entendeu? Então, nessa pressão 10% menor, nós vamos descobrir de quanto é ela em um número, em vez de porcentagem, em um número. Então, observe, vamos fazer uma regrazinha de 3. A 1 atm, aqui, quando a pressão é 1 atm, você tem em porcentagem, nós temos em porcentagem 10%, 100%. Quando você tem 10%, ou seja, você subiu a encoste lá tudo mais, a pressão lá era 10% menor, então 10% eu coloquei aqui,
equivale a quanto? Equivale a x. Você não sabe, mas você vai encontrar. Então, quando você calcula essa regra de 3 aqui, ó, você encontra que x é igual a 0,1. X é igual a 0,1. Tranquilo? X é igual a 0,1 atm. Professor, essa já é a resposta para a pressão final que nós vamos colocar na questão? Ainda não. Vamos fazer uma outra análise. Essa outra análise que eu vou fazer com vocês, eu já coloquei ela aqui, ó, observe. Eu trabalhei só com ATM. Tranquilo? Eu peguei só o ATM, não peguei os números. Ainda não peguei os números. Coloquei só ATM, então. ATM inicial menos ATM final. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu peguei só os ATMs, eu vou diminuir esses ATMs. Eu vou fazer uma subtração deles. Aí, quem é o meu ATM inicial que a questão me deu? É 1. Então, eu coloquei aqui 1 ATM menos. Quem é o valor que você descobriu de ATM quando você fez a regra de 3? Você encontrou 0,1 ATM. Tranquilo? Então, 0,1 ATM. O que fazemos agora, professor? Nós diminuímos esse ATM inicial desse ATM que você encontrou quando pegou essas porcentagens, né? Esses 10% menor. Então, quando você pegou esse 10% menor aqui vai equivaler a 0,1. Tranquilo? Aí você diminui. 1 menos 0,1, você tem que seu ATM final, né? E seu ATM final, você tem que 0,9 ou 0,90 ATM. Então, essa pressão final equivale a 0,90 ATM. Bom, tendo agora todos os dados, nós vamos usar a fórmula para solucionarmos essa questão. Temos todos os dados que precisamos. Então, a fórmula disse a questão que a temperatura era constante, logo a sua fórmula de temperatura constante é P inicial vezes o volume inicial é igual ao seu P final vezes o seu V final. Aí vamos substituir os dados que a questão nos deu. Ó, nós temos a pressão inicial, que é de 1 atm, onde ela está aqui, ó. Onde ela está aqui. Então, 1 atm. Temos o volume inicial, onde ele está aqui, né? Que é de 1 litro, igual a minha pressão final, de quanto minha pressão final? 0,90 atm, ou 0,9, pode colocar também, não tem problema não. 0,9 atm, vezes o meu volume final, que é quem eu vou encontrar, ok? Então, aqui eu quero encontrar o volume final, eu tenho 0,9 atm multiplicando o volume final, e eu quero encontrar o volume final. O que eu faço com 0,9 atm? Eu passo para o outro lado da igualdade dividindo. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu fico com volume final é igual a 1 atm, 1 atm vezes 1 litro. 1 atm vezes 1 litro. Então, você ficou com 1 atm vezes litro. Dividido por 0,9 atm. ATM com ATM você corta. Aí você fica aqui. Você tem que ser o volume final. Eu posso tirar esses dados, não preciso mais deles. Então, você tem que 1 atm, você tem que 1 litro dividido por 0,9, você tem como volume final aí 1,111 litros. Então, aí está, meu povo, a resolução dessa questão. Falo para vocês, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê lá o seu joinha para dar uma moral ao canal Eu Cientista. Aperta lá o sininho das notificações quando você se inscrever, porque todos os dias eu coloco mais de um vídeo, geralmente mais de um vídeo
de resoluções de questão de química, até chegarmos lá no Enem, o canal, eu acredito, vai estar extremamente grande, né? Com várias questões, vários vídeos, né? Para que vocês possam ter uma boa base de tudo. Tranquilo? Então, que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim Ele nos permitir.